Eu falo agora com o Dr. Walter Sem Canoas, médico homeopata, constelador familiar e cofundador do Instituto Verte de Homeopatia e Desenvolvimento Humano. Walter, eu queria te perguntar hoje sobre as doenças crônicas, né? Que é uma coisa que está muito em pauta agora, falando do Covid, né? Eu queria então que você falasse o que é a doença crônica para a homeopatia, né? E como está isso em relação à Covid-19. Sim. Fecha então o teu microfone. Tá. Bom dia, pessoal que está acompanhando. Vamos iniciar mais umas reflexões aqui com matinais, eu e a Cláudia. Ela me perguntou sobre as doenças crônicas e é o tema, eu diria que é o tema central da homeopatia. Logo que o Hahnemann, que é o criador da homeopatia, descobriu a utilização dessa lei de cura, que é a lei dos semelhantes, que é a base metodológica da homeopatia, ele foi observando que, de alguma forma, muitas vezes ocorria um obstáculo para que a doença realmente curasse. O que acontecia? Você dava um remédio, ele melhorava o tempo, e depois voltava a doença, ia voltando progressivamente, você tinha que dar mais medicamento, e de repente aquele medicamento já não funcionava mais, você tinha que mudar de medicamento ou acrescentar um outro medicamento. Então, ele foi percebendo que algo dificultava a cura. E ele desenvolveu toda uma observação, primeiro foram 10 anos de observação clínica acurada com homeopatia, e depois ele divulga isso num livro chamado As Doenças Crônicas. Então, tem uma obra inicial do Hahnemann, que é o Órgão da Arte de Curar, onde tem todos os fundamentos da homeopatia, e depois uma obra especial para que se aprenda a tratar as doenças crônicas. Por quê? A doença crônica é com uma alteração da energia vital de base que tende a se perpetuar se não for dado o específico homeopático para o caso. Ou seja, tende a cronificar, tende a perdurar no tempo, apesar da melhor dieta, apesar do melhor hábito de vida, apesar da melhor medicação. Então, ele foi observando que haviam medicamentos específicos que curavam esse adoecimento crônico, mudavam essa vibração da energia vital. Então, ele começou a estipular que se fizesse uma coisa que hoje nós chamamos de tratamento de fundo. Esse tratamento de fundo era o tratamento dessa alteração crônica na energia vital, que ele chamou na época de psora, ou miasma, né? O miasma é um sentido de observação antigo, né, das doenças infecciosas. Por isso que é importante para essa situação agora da pandemia, porque nós temos tipos de miasma. Miasmas são emanações, como as pessoas sabem que, por exemplo, se você for morar num lugar pantanoso, você tem propensão a algumas doenças. Então, você tem que drenar os pântanos, diminuir a umidade, senão você sofre de determinadas doenças. Então, eles tinham, na época, essa visão e tinham, ainda não se tinha a microbiologia desenvolvida, mas já se intuía que havia algo que era transmitido. Essa alteração que era transmitida se confundia com esse miasma, então que é uma noção um pouco maior do que a microbiologia, do que o vírus sendo transmitido, por exemplo. Então a gente tem uma visão da doença como uma entidade, é uma alteração vital que também é uma totalidade que também se desenvolve, que aumenta, diminui, some, aparece, né?
Então, para o homeopata é muito importante, porque a gente está tratando, por exemplo, a prevenção ou o tratamento do Covid-19, mas também estamos pensando no que vem depois, o que virá depois, né? Uma agressão sobre a vitalidade que vai se expressar através de um aumento das doenças crônicas. As doenças crônicas também são muito importantes porque ela é aquilo que se chama de comorbidades. Então, é mais grave se a pessoa tiver, por exemplo, uma infecção e ela tiver hipertensão. Ou ela tem a infecção mais diabetes. A infecção mais uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, tudo que se soma, que são aquelas doenças que a gente cronicamente padece, né? Vão se chamar de comorbidades. Então, são uma interferência do crônico no agudo. Então, da mesma forma que o agudo influi no crônico, o crônico influi no agudo. Porque dependendo do meu estado de saúde, eu vou responder melhor ou pior à medicação no agudo. Não sei se eu respondi sua questão, se quer clarear mais algum ponto. Respondeu. Eu queria só entender uma coisa. O crônico não quer dizer que não tem cura. Eu tenho uma ideia, acho que errada da palavra crônica, quando fala da doença crônica. É uma doença que fica e que não tem cura ou ela tem uma cura? Isso. Fecha o teu microfone de novo. Tá. Não, o crônico, você pode tratar a doença aguda ou crônica. A primeira coisa é o cronos, é tempo. Então, o crônico é aquilo que perdura no tempo. Agudo, aquilo que acontece de imediato, que dura um período curto, como é, por exemplo, na pandemia, que você, pegando a doença, você manifesta ela em 10 a 15 dias, e depois você ou cura, ou fica grave, e acontece um desfecho, no decorrer de 2, 3 semanas, né? Então, isso caracteriza mais simplesmente o que é uma doença aguda, que evolui rapidamente no tempo, de uma doença crônica, que evolui de forma crônica, ou seja, num tempo longo, né? Então, a doença crônica, ela é a mais importante de se curar, inclusive, porque ela é aquela de base que acompanha a gente, às vezes, a vida inteira, né? Então, é a mais importante da gente tratar, porque se eu tiver algo crônico descompensado, né? Então, essa crônica descompensada pode se somar ao agudo. E o contrário, né? Também. Se o meu agudo evoluir junto com uma doença crônica, ele pode se complicar. Por exemplo, eu tenho um problema renal crônico e daí eu vou ter uma dificuldade em estabilizar meu organismo no agudo. Tá? Mas é passível de cura, só que é uma técnica elaborada especial pelo Hahnemann. Perfeito, entendi. Acho que é isso, Val. Hoje a pergunta seria essa mesmo. Tá joia. Tá bom? Até amanhã, Bom então. dia. Bom dia. Tchau. Tchau.